Metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada para fazer comparações por semelhança. É o uso de uma palavra com significado de outra. É um tipo de comparação subjetiva e momentânea. Características da metáfora. Apresenta uma palavra ou expressão com sentido figurado. A importância é explicar as coisas através da metáfora e comprovadamente mais eficiente do que da forma literal. Definição de sinestésia é uma figura de palavra nas qual utilizamos em uma mesma expressão diferentes sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Característica da sinestésia ocorre quando há uso de sensações diferentes dos órgãos sentindo uma expressão. Metoníma. Definição de metonímia é uma figura de linguagem ou de palavra que consiste da substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas alguns tipos de ligação. Características da metonímia consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas alguns tipos de ligação. A importância é utilizada para esse sentido figurado em algumas expressões como própria nomenclatura já supõe. Perifrase. É uma figura de linguagem que consiste na substituição do nome de uma pessoa por característica que ela já possui. A utilização de uma expressão que muitas palavras para se referir àquilo que poderia ser dito com poucos ou apenas um termo. A importância é utilizada para representar o uso de uma expressão ou frase que corresponde ao modo de indireto e determinado nome ou a palavra. Personificação. Definição de personificação é o ato de conferir características humanas aos objetos inanimados ou a que é abstrato, como as emoções de animais. As características humanas de seres animados para atribuir sentimentos, qualidades, ações e seres irracionais a objetos inanimados. Importância é intensificar a transmissão de mensagens se apoiando em sentimentos que criam um universo abstrato e poético. Hiperbole. Definição de hiperbole é uma figura de linguagem classificada como uma figura de pensamento que consiste em exagerar em uma ideia de finalidade expressiva. A característica é uma figura de pensamento, já que o sentido figurado resiste na ideia sugerida. A importância do hiperbole costuma ser utilizada para a intensidade muito maior ou menor do que aquilo quer dizer, dando ênfase ao efeito discurso. Antítese. Definição da figura linguagem característica pela apresentação de palavras do sentido oposto. Consiste na formação de uma frase com palavras ou expressões e sentimentos contrários. Trata-se, portanto, de uma figura de linguagem. A importância é para provocar emoções dos leitores, dando sentido mais enfáticos à mensagem que deseja passar. Pleonasmo. Definição de pleonasmo é uma figura de linguagem usada para intensificar o significado de termo através da repetição da própria palavra ou da ideia contida nela. Repetição de ideias que, mesmo anunciado, gerada pelo uso diferentes no entanto, produzem o mesmo significado. A importância é um recurso linguístico utilizado na repetição de muito termo ou de ideia para dar maior ênfase ou clareza. Definição de paradoxo é uma declaração contrariada da opinião dominante ou a um princípio admitido. Característica é uma figura da linguagem caracterizada pela expressão de uma ideia contrastante ou contraditória. Onomatopeia. Onomatopeia é o processo de formação da palavra fonemas com o objetivo de tentar imitar o barulho do som, quando são pronunciadas. É uma figura de linguagem que busca reproduzir por escrito sons ruídos no mundo físico, como barulho, som de fenômenos da natureza emitidos por animais, entre outros. E a importância é dar maior expressividade ao discurso. A definição de catácrase é uma figura de linguagem que representa um tipo de metáfora de uso comum, que com o passar do tempo foi desgastada e cristalizou. Característica da catácrase é uma figura de linguagem utilizada para se referir a algo que não tem um monte de idioma. A importância que são formadas com diversas expressões usadas no dia a dia que facilitam o processo comunicativo. A comparação é uma figura de linguagem muito comum, usada para estabelecer de maneira explícita uma relação e semelhança entre dois ou mais elementos. Características da comparação é a analogia explícita entre termos de anunciado, já que conta a presença de conjunção ou locução conjuntiva e comparativa. A importância é explicar as coisas através de metáfora é comprovadamente mais eficiente do que a forma literal. A importância
para a descrição, pois dessa forma você consegue escrever melhores características do que você está descrevendo.